O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste tempo que para mim é um tempo maravilhoso na nossa caminhada espiritual. Deus nos convida, Deus convoca toda a igreja a refletir, a voltar-se para si e ver como é que nós estamos nos relacionando com Ele. Como é que nós estamos no nosso relacionamento com os nossos irmãos? E como nós estamos nos relacionando conosco mesmos? Tudo isso para quê? Para que nós possamos celebrar bem a Páscoa, para que nós possamos chegar aos pés de Jesus na Sexta-feira Santa e rever se a nossa vida está de acordo com os seus ensinamentos. E aí pedimos perdão a Ele diante de tudo isso, para que nós possamos dar essa grande resposta: Senhor, eu pequei. Da mesma forma como Davi, ali no Salmo 50, ele fala até que o pecado está à frente dele, porque Davi tinha cometido o pecado do adultério. E ele cai em si. E olha que Davi se achava o grande, o rei de Israel. Mas até o rei de Israel pecou. Davi, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Mas ele pecou e ele reconheceu que ele havia ofendido a Deus. E nós precisamos também rever que nós somos assim, nós somos fracos, mas não é simplesmente se justificar diante de Deus dizendo: eu sou fraco, e aí continua pecando. Sim, nós reconhecemos as nossas fraquezas e devemos lutar para nós não ofendermos a Deus, nosso Senhor. E aí a igreja nos convida a essas três práticas que são importantes nesse caminho de conversão, como na quarta-feira de cinzas, na oração dizia que através desta prática nós venceremos aquele que quer nos ver traindo ao nosso Deus. É assim que nós vamos vencer o diabo. Lembremos daquela situação daquele homem que se dirigiu aos apóstolos para expulsar o demônio do filho dele, e os apóstolos não conseguiram, e Jesus, quando chegou, expulsou, e os apóstolos ficaram admirados, dizendo: o Senhor nos deu a autoridade para nós expulsarmos
os demônios, mas por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus fala para eles. Há tipos de demônios que só se expulsam com o jejum e oração. E nós estamos nesse tempo, nessa prática, a prática do jejum, a prática da esmola e a prática da oração. Porque nós temos justamente uma tendência a não querer rezar, temos a tendência a não querermos jejuar e, por fim, a não querermos jejuar. Então, nós temos essa tendência. Me deu um branco aqui agora, mas vou repetir de novo. Nós temos a tendência a não querer jejuar, nós temos a tendência a não querer praticar a esmola e nós temos a tendência a não querer rezar. Você compreendeu? E uma vez que nós não temos essa tendência, o diabo poderá nos levar justamente a um enfraquecimento na nossa vida espiritual. E levando-nos ao enfraquecimento na vida espiritual, nós somos sujeitos a ofender a Deus. Hoje no Evangelho, aqui há um questionamento que é feito. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Então, eles vêm questionar Jesus e perguntam por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os seus discípulos não. Aí Jesus deixa bem claro, ele é o esposo, nós somos a esposa, e Jesus termina dizendo, olha, uma vez que o esposo, ou o noivo, né, está no meio, está ali com a sua noiva, é tempo de festa, é tempo de alegria. Vai chegar um tempo em que eles terão, no caso, de jejuar. E nós chegamos no tempo, meus irmãos, nós estamos no tempo de jejuar. Hoje é sexta-feira, após as cinzas, e o Senhor nos convida a jejuar. Quanto tempo faz que você não jejua? E é preciso colocar isso e ficar bem claro para nós, que nós precisamos ter este espírito de jejum. Essa penitência, ela precisa estar na nossa vida toda sexta-feira durante o ano. É dia de jejuar, com a exceção de solenidades existentes dentro da igreja. Como eu falei, e como eu tenho falado, e como nós sacerdotes temos falado, toda sexta-feira é dia de jejuar. Então, quando nós chegamos na sexta-feira, nós já entramos neste clima que é necessário. É hora de jejuar. É tempo de jejuar. Hoje Jesus padeceu na cruz. Hoje Jesus sofreu por mim. Hoje, neste dia, ele morre por mim. É nesse espírito que devemos estar. E por que Jesus padece na cruz? Por que Jesus padece carregando a cruz? Por que Jesus morre na cruz? E por que ele pede perdão na cruz? Por causa de nós. Porque o pecado original nos levou a esta tendência, a esta fraqueza de nós ofendermos a Deus em vez de nós alegrarmos o coração de Deus. Essa é a pergunta. Eu estou sendo a alegria de Deus? E aí, quando nós fazemos a revisão de vida, nós vemos que não. Então, vamos jejuar, vamos pedir perdão ao Senhor das nossas faltas, vamos pedir a Deus misericórdia, vamos bater no peito, dizendo, Senhor,
por causa de tantas faltas cometidas, eu merecia a condenação eterna, mas como eu não quero ser condenado, Senhor, misericórdia, Senhor, tem piedade de mim. É assim, meus irmãos, que nós devemos estar no dia de hoje e nesse tempo de Quaresma. Mas hoje, Deus está falando de uma coisa muito importante também para nós, que está na primeira leitura. Nós estamos no livro de Isaías, capítulo 58, do versículo 1 até o 9a. E ali Deus está dizendo o seguinte: de que adianta essas práticas, que são práticas externas e que são boas. Deus não está dizendo que não é para nós não fazermos as penitências, mas Ele está dizendo que a penitência, ela precisa nos levar a uma mudança interior, a uma conversão interior. Aí ele diz assim: e por quê? Porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. Então Jesus, Deus, melhor dizendo, Deus, ele está dizendo o seguinte: estamos fazendo essas práticas, mas continuamos a ofender a Deus. Você está compreendendo? A prática, essa prática exterior do jejum, da esmola, da oração, especialmente hoje, como nós estamos meditando sobre a questão do jejum, ela tem que nos levar a uma verdadeira conversão. Então, nesse dia nós precisamos tratar bem as pessoas. Nós precisamos ser amáveis, não somente neste dia, mas todos os dias. Se há uma conversão interior, é necessário que nós sejamos amáveis. Então, aqueles que tratam de negócios, ou seja, os donos de empresas, de lojas, e que é católico, graças a Deus, precisará tratar bem os seus empregados. Nesses dias, nesse tempo de penitência, não podemos ser agressores, não podemos ser briguentos, não podemos ser pessoas que oprimem os outros. A pessoa acorda cedo, faz suas orações, jejua, faz tudo, mas briga com o esposo, briga com a esposa, não pede perdão, é desonesto, é corrupto, como essa primeira leitura está falando hoje. Porque o jejum precisa nos levar a essa conversão interior, a esta sensibilidade que precisará existir dentro de nós, do reconhecimento dos nossos pecados. O jejum deve nos levar a compreender o nosso nada. E a partir do momento que nós compreendemos o nosso nada, nós tomamos atitudes. Não que nós façamos isso para que as pessoas vejam, mas há uma relação entre o jejum que vai levar as pessoas a perceberem uma certa mudança dentro de nós. Adianta jejuar e continuar no adultério?
Adianta? Adianta jejuar? Eu jejuo, mas não vou na missa. Eu jejuo, mas desrespeito os meus pais, ou os pais desrespeitam os filhos. Tem que haver uma mudança interior, meus irmãos, porque nós estamos refletindo, nós estamos nos observando, nós estamos dizendo, Senhor, piedade. Não pode ser simplesmente uma coisa que sai da boca, boca para fora. Continuo nessa atitude, mas continuo, ou melhor, faço a prática. Repito, hoje, como o Evangelho está falando da questão do jejum, mas não dou esmola para o outro, sou insensível, passo e desprezo o perdão. Alguém vem pedir perdão e eu não dou perdão. E aí, Isaías está dizendo, como é que vocês querem que eu ouça os seus pedidos se a prática é totalmente errada? Então, jejue e você vai ver que depois que você jejuar nesse aspecto de mudança interior, você vai ver que a oração será ouvida, principalmente, meus irmãos, a oração do perdão, porque tudo isso que nós fazemos é para que Deus nos perdoe. Então essa oração deve nos levar a essa atitude de conversão interior e a resposta que Deus nos dá: eu te perdoo, meu filho. Não existe coisa melhor na face da terra do que o perdão que Deus nos dá. Por isso que Jesus, quando ele estava lá sofrendo na cruz, a primeira coisa que ele falou foi essa: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Claro, teve outras frases que Jesus falou, eu estou dizendo a primeira coisa que ele falou nesse aspecto realmente de que nós estamos pedindo perdão e misericórdia. E uma vez que nós estamos pedindo perdão e misericórdia, Deus nos concede o perdão, e Deus nos concedendo o perdão, a porta do inferno que estaria aberta se fecha e a porta do céu se abre. A intenção desse tempo é essa. Essa é a intenção principal. É de no dia que o Senhor nos chamar, nós passarmos no julgamento e Deus dizer: vinde bendito de meu Pai. Meu Deus, seria decepcionante, meus irmãos. Nós vivemos esta vida de aqui de penitência, nos penitenciando, mas não haver conversão, tanto que a palavra penitência quer dizer isso, é conversão, é mudança de vida. Crede no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que tu és pó e ao pó retornarás. A quarta-feira de cinzas, foi assim que aconteceu. E aquela cinza continua sobre a nossa cabeça e nós continuamos nesta atitude de pedir misericórdia, perdão, perdão. Senhor, vou até hoje, não vou me alimentar de forma excessiva, vou comer o necessário, vou me abster de carne no dia de hoje também, Senhor, para que o Senhor possa ouvir a minha oração. E a minha oração é essa: Senhor, tem misericórdia de mim, não leve em conta as minhas faltas. Veja, Senhor, que eu estou lutando, misericórdia, Senhor. Dia propício para nos confessarmos. É assim
O nosso jejum, a nossa penitência deve nos levar à confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.